Olá, bem-vindo de volta ao meu canal. Acho que na verdade eu que estou de volta, né? Vocês estiveram aqui no YouTube o tempo todo e eu abandonei. Mas enfim, agora eu pretendo voltar semanalmente com temas afins do mundo literário. Então a gente vai falar aqui só sobre livros. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, vai lá no Instagram que tem esse mesmo vídeo, mas tem vários outros conteúdos também. Tem stories, a gente conversa bastante, eu faço enquetes e a gente fica um pouco mais próximo. Bom, hoje a gente vai falar sobre O Cortiço, do Aloysio de Azevedo. Esse é um clássico brasileiro que muitos já foram obrigados a ler na escola e tenho certeza que não gostaram de primeira. Porque ele é apresentado pra gente na escola como uma obrigação. E ler não deve ser uma obrigação, deve ser por prazer. Então, eu aconselho e convido vocês a reconhecerem O Cortiço. Se vocês não tiverem edição em casa, que eu acho difícil porque é um clássico, eu acho que se você não tiver na casa da sua mãe, da sua avó tem, mas deixa a quarentena passar para ir lá pegar. Tá de graça na Amazon o e-book das edições Câmara. Então foi a edição que eu li. Eu não li nessa edição é do Sebo. Vai lá, vou deixar o link aqui na descrição. Se você tá vendo pelo IGTV, eu vou deixar o link na bio, certo? Então, mas se você quiser comprar uma edição física, eu recomendo que você compre a edição da Panda Books. Vou deixar a capa aparecendo em algum lugar também, que é uma edição comentada, uma edição ilustrada, que vai fazer você gostar muito mais e entender muito mais a obra. Certo? Então vamos lá para O Cortiço. O Cortiço foi publicado em 1890, 2 anos depois da Lei Áurea, abolição da escravatura. Só que a gente percebe que aqui no contexto da história, a escravidão ainda era permitida, ainda era legal. Então, a gente vê muitas cenas de escravos alforriados, escravos querendo comprar a sua alforria. E o personagem que dá início ao cortiço, que é o João Romão, está ligado diretamente com a escravidão. Bom, João Romão era um funcionário de quitanda. Ele tinha uma quitanda, era um português que veio para o Brasil e trabalhava numa quitanda de outro português. Ele era aquele funcionário que era destratado, não recebia seus pagamentos direito, mas foi ficando por ali porque era sua única opção e seu único meio de vida. Após o dono da quitanda voltar para Portugal, ele deixa a quitanda no nome de João Romão, como pagamento das suas dívidas e salários atrasados. João Romão começa a tomar conta da quitanda e começa a se aproveitar das pessoas ao seu redor, inclusive da Bertoleza. Então ele vai se aproveitar das pessoas, vai se aproveitar da Bertoleza, que era uma escrava que estava juntando dinheiro para comprar a sua alforria, e vai fazer dinheiro a custas dessas pessoas. Com o tempo, ele compra a quitanda da Bertoleza, ele compra uma pedreira que tinha atrás do seu terreno da quitanda, e ele começa a construir um cortiço, um alojamento. Aqui a gente tem um cortiço como personagem principal. Então a gente vai ver muita humanização do cortiço. Ele fala: o cortiço acorda às 5 da manhã. Paralelo a isso, ele trata as pessoas como animais. Então a gente tem uma humanização do cortiço, mas tem uma animalização das pessoas. Então tal tem uma frase, um trecho, que é muito chocante, em que o Aloysio fala: e naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar, a esfervilhar, a crescer, um mundo, uma coisa viva, uma geração que parecia brotar espontânea, ali mesmo, daquele lameiro e multiplicar-se como larvas no esterco. E aqui ele está falando de pessoas que vão morar no cortiço, que vão viver no cortiço. Então tal que ele chama o cortiço de República da Miséria. E lá no final, bem lá no final mesmo, no penúltimo capítulo, ele vai repetir essa visão que ele tem do cortiço. Quando o cortiço São Romão, do João Romão, começa a aristocratizar-se e as pessoas mais pobres começam a mudar para outro alojamento, ele compara de novo esse novo alojamento com uma podridão, uma reprodução de vermes, de larvas, o que é muito impactante. O livro, no geral, é muito brutal, é muito violento, é muito repugnante. As histórias que acontecem, mas também dei boas risadas. No começo o livro não me pegou, o livro não descia, mas com o tempo eu fui gostando bastante da leitura e com certeza o Cortiço hoje é um dos meus clássicos brasileiros preferidos. Vale a pena você ler, vale a pena você conferir, porque mesmo que você tenha essas cenas brutais e essas cenas repugnantes, tem muita história linda e tem muita
muito aprendizado. Tem muitas críticas sociais à sociedade daquela época que a gente sabe que se repete muita coisa hoje em dia, como a pobreza, como a miséria, como o distrato das autoridades em relação às pessoas mais pobres e como o capitalismo que cega as pessoas, cega a humanização nas pessoas. Tem também uma forte questão do nacionalismo. Então, nesses vários personagens que passeiam pelo cortiço e que tomam as vezes de núcleo central, a gente tem um forte nacionalismo. Então, metade das pessoas ali são portuguesas, metade são brasileiras. Fora os italianos e outros. Então, eles brigam constantemente por causa disso. Tem uma cena muito emblemática que está acontecendo primeiro no cortiço, uma briga entre brasileiros e portugueses. Mas eles se unem contra um cortiço rival que ameaça atacá-los. Então, os portugueses e brasileiros que primeiro brigavam se unem contra um inimigo maior. E quando algo acontece, esses dois cortiços que estavam brigando se unem novamente para combater aquele mal. Então a gente vê um grande nacionalismo, um grande sentimento de amar a terra e de, acima de tudo, proteger e zelar pela sua terra. E é um clássico que vale a pena você conhecer ou reconhecer. Dê uma segunda chance ou uma primeira para o cortiço que você vai com certeza gostar. Não se esquece de se inscrever no canal, não se esquece de me seguir no Instagram e não se esquece de deixar o seu like aqui, seja no YouTube ou no Instagram. Obrigado e até a próxima semana.